Você já chegou em casa depois de um dia de trabalho e você estava exausto, e não por conta do volume de tarefas, mas porque alguém falou algo, fez algo, disse algo que ficou rodando na tua cabeça o dia todo? Foi uma crítica, um comentário, alguém que te olhou torto, uma reunião que não foi como você esperava, ou até uma situação que aconteceu no começo do dia e acabou com o teu dia inteiro. Às vezes é uma fechada no trânsito, uma chuva que você tomou e ficou grilado, ou alguém que não respondeu o seu bom dia. E o mais interessante é que a outra pessoa envolvida em qualquer uma dessas situações que arruinou o seu dia, ela foi dormir na paz de Cristo e você ficou ruminando a situação. Isso é falta de uma habilidade específica, e eu digo em todos os lugares que, ao meu ver, é a habilidade não só do futuro, mas do presente, e a habilidade que vai separar o menino dos homens, as meninas das mulheres. E antes de a gente entrar nos detalhes disso, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e com certeza já compartilhar esse tema que é tão importante com as pessoas que você quer ver bem equilibradas emocionalmente e no controle das suas próprias vidas. Bom, então entender o que está acontecendo no seu cérebro quando você se abala com as coisas externas? O psicólogo Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia, identificou que o nosso cérebro opera em dois sistemas. O sistema 1, que é um sistema rápido, automático, emocional, ele não pensa, ele reage, e é ele que entra em ação quando alguém te provoca, quando você leva um susto, quando você responde um e-mail com raiva antes de terminar de ler. E a gente tem o sistema 2, que é um sistema mais lento, deliberado, racional. É ele que analisa, pondera, escolhe com mais consciência, mas ele também é mais preguiçoso. O custo dele é mais caro de um ponto de vista energético, porque o seu cérebro sempre vai preferir economizar energia. E é importante você ter essa informação, porque no fim do dia, a nossa tarefa é lutar contra essa natureza do nosso cérebro nos momentos em que a gente precisa ativar o nosso sistema 2, essa nossa parte racional acima da emoção. Até porque a esmagadora maioria das respostas que você dá ao longo do dia, elas são fruto do sistema 1. Ou seja, quando alguém te provoca e você reage, você não tá decidindo reagir. Você só tá dando uma resposta automática, você tá no piloto automático. O que a gente quer é desenvolver inteligência emocional para compreender quando é que a gente realmente precisa acionar o nosso sistema 2 antes de agir, especialmente quando tudo dentro de você está queimando e borbulhando para você agir igual um animal na direção contrária. E aqui tá o problema central que eu quero que tu entenda nesse vídeo hoje. Toda vez que você reage ao ambiente, toda vez que o seu humor depende do humor do outro, que a sua paz depende da opinião do outro, que o seu dia é destruído por um comentário de alguém, você tá abrindo mão do controle da sua própria vida. É como você entregar o volante para um desconhecido e você tá lá torcendo, tipo, nossa, tomara que você saiba dirigir. Então você pensa comigo, se uma palavra é capaz de mudar o seu estado emocional completamente, quem é que tá no controle da tua mente? É você ou é essa palavra ou essa pessoa? E olha, eu não tô falando pra você não sentir. Sentir é humano, é necessário, é inteligente, inclusive. O neurocientista Antônio Damasio passou a carreira comprovando que as nossas emoções, elas são fundamentais para nossa tomada de decisão. Sem elas, a gente vira, assim, disfuncional. Então, o problema não é sentir. O problema é o que você faz com aquilo que você sente. E o problema ainda maior é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a diferença entre sentir e reagir. E nós estamos lidando com essas pessoas todos os dias. E pode ser que você seja essa pessoa. A primeira virada que você precisa fazer é a seguinte: emoção é uma informação, ela não é um comando, uma ordem. Quando alguma coisa te incomoda, a emoção ela vem pra te dizer, ó, isso aqui tocou num ponto sensível seu. Então ela é um dado. Ela vai te convidar pra investigar isso internamente e não pra você ter uma reação imediata, percebe? O Daniel Goleman, que é o maior nome que a gente tem em inteligência emocional no mundo, ele define isso de uma maneira muito didática, que inteligência emocional não é não sentir, é gerir bem aquilo que você sente. Então, pra gente separar você nesse processo, de um processo imaturo para um processo maduro, é que além de se perguntar o que eu tô sentindo, você dá nome a isso e você também se pergunta o que eu faço com isso que eu tô sentindo. A segunda virada é quando alguém baixa o nível com você e você revida, sabe? Na mesma moeda de nível baixo, aquela moeda passa a ser sua também. Então eu vou te repetir porque é importante. Se alguém te trata mal e você trata de volta, você não tá se defendendo. Você tá simplesmente abdicando dos seus valores para você se igualar aos valores daquela pessoa que te atacou. Então quer dizer que aquilo é seu também. A
maturidade emocional começa exatamente quando você faz o que é certo, mesmo quando o outro não tá fazendo o que é certo com você. Se alguém gritou com você, você responde num tom mais sereno. Se alguém foi agressivo com você, você responde com mais firmeza e não necessariamente com agressividade. Onde tem fogo, você precisa ser água, senão não vai dar certo. E isso não é passividade, isso é inteligência emocional. Afinal de contas, revidar qualquer pessoa revida, inclusive uma criança. E é isso, na verdade. Quando a gente simplesmente reage, a gente opera no nível do cérebro de uma criança que ainda não desenvolveu o filtro suficiente para lidar com as emoções e entender que elas são um sinalizador de algo e não um decreto sobre a direção que você precisa tomar. E você não é uma criança. Um exemplo prático aqui, sabe quando alguém te irrita e você tem vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, literalmente assim, ó, você chega a se enxergar, a se visualizar pegando aquela pessoa, mas você não faz? Filtro, inteligência emocional. Todos temos, mas em níveis diferentes. Então eu sinto a emoção, isso me irrita, e o mais inteligente é eu me perguntar: por que que isso me irritou? Porque uma coisa que eu aprendi, bem aprendido com o meu psicólogo, é que ninguém tem a capacidade de te irritar, te frustrar, te fazer triste ou feliz. Só você pode permitir que o outro tenha esse poder ou não. Olha que precioso. E a terceira virada é o mais prática. Entre o que acontece com você e a sua resposta, tem um espaço. E a maioria das pessoas acaba ignorando, atropelando esse espaço e vai direto para a reação das coisas. Pessoas emocionalmente maduras, elas vão morar neste lugar, nesse espaço. Mas, Bárbara, como é que eu crio este espaço na prática? A primeira ferramenta é você fazer uma pausa intencional. Então, você sentiu essa emoção chegando? Você vai ficar quieto. Se retira um pouco. Não precisa responder na hora, não precisa entrar numa discussão na hora. O silêncio, de uma maneira estratégica, ele é muito, muito mais poderoso do que você ter 1000 argumentos ruins no calor do momento. A segunda ferramenta é a respiração consciente. Então, antes de responder alguma coisa que te tirou ali do prumo, dá uma respirada funda, 3, se for possível. Parece muito simples, né? Mas é a neurociência básica, porque a respiração ela vai ativar o nosso sistema parasimpático e te tira desse modo reativo. Sabe por que quando alguém tá nervoso ou ansioso, a gente olha pra essa pessoa e fala, respira? Não é porque a pessoa não tá respirando, é porque ela precisa fazer isso direito, de uma maneira consciente, intencional, para ela poder acalmar o próprio sistema nervoso, ou seja, se autorregular. E essa ferramenta tá disponível pra gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas às vezes ela é muito simples pra gente acreditar que funciona. A terceira ferramenta é você fazer a pergunta certa, que é justamente isso que eu aprendi com o meu psicólogo. Então é se questionar, por que que isso mexeu tanto comigo? Antes de reagir, você investiga. Muitas vezes o que abala a gente não é o evento em si, mas é a interpretação que a gente faz desse evento baseado nas nossas crenças, nas nossas feridas não resolvidas. É só pensar, por que que a mesma situação muitas vezes é interpretada ou recebida de diferentes formas pelas pessoas? Porque são pessoas diferentes atribuindo significados diferentes na situação. Então, no fim das contas, é muito mais sobre você mesmo do que necessariamente sobre o outro ou sobre o evento em si. Vamos para a quarta virada. Muito do nosso esgotamento emocional vem da gente tentar controlar aquilo que tá fora do nosso controle. O humor de alguém, a opinião de alguém, o resultado de uma situação, o que as pessoas pensam sobre você. Eu gosto muito do estoicismo, né, a filosofia estoica, e já ensinou pra gente que a única coisa que você controla é a sua percepção e a sua resposta aos eventos. E tudo mais você pode influenciar, mas não pode controlar. Então, o teste prático aqui, quando alguma coisa te desestabiliza, é o seguinte: isso tá dentro do meu controle ou fora? Se tiver dentro, o que eu posso fazer agora? E se tiver fora, o que eu posso fazer com a minha reação sobre isso? Que o que não tem solução, resolvido está, não é mesmo? E agora a quinta e última virada para você anotar aí. As pessoas que não se abalam facilmente com o externo, elas não chegam nesse lugar do nada. Elas vão construindo isso internamente. É um senso muito claro de quem eu sou, o que eu valorizo, o que me move. Então anote isso daqui, que quem se conhece não se ofende. Quando você sabe quem você é, a voz das outras pessoas, ela vira um barulhinho lá no fundo. Agora, se você não sabe quem você é, qualquer sopro de opinião vai te derrubar. Eu me conduzo muito por um pensamento que é: por que eu escutaria a opinião de uma pessoa para quem eu não pediria um conselho? Percebe? Muitas vezes a gente tá dando muito valor para a opinião de uma pessoa que você nem admira. Não faz sentido nenhum. E isso por quê? Porque você não se conhece. Então, o autoconhecimento é absolutamente necessário para você sustentar a inteligência emocional. E isso você vai construir através de leitura, autoobservação, de exposição a situações desconfortáveis,
de conversas honestas com você mesmo. Quanto mais músculo emocional você cria, menos espaço esse caos externo vai ter dentro de você. Você diminui esse espaço. E aí, quando você se dedica nessa jornada, você melhora a sua relação com você mesmo, com as suas emoções, e também na percepção dos outros sobre você. Isso também melhora. É isso que vai fazer com que as pessoas confiem em você, no seu trabalho, no que você diz, no que você faz. Imagina aqui comigo, tu tá num cruzeiro, tá, marítimo ali, tem 2 comandantes. Esses comandantes, eles têm a mesma experiência, as mesmas credenciais, a mesma competência técnica ali, tudo certo. Só que um tá sereno, centrado, firme, confiante. O outro tá nervoso, tenso, a voz trêmula. Qual desses dois que você quer guiando o teu cruzeiro no meio de uma tempestade? A liderança funciona igual, a vida funciona igual. As pessoas ao seu redor sempre vão buscar se espelhar em quem tá centrado, mesmo no meio do caos. Especialmente no meio do caos, na verdade, até porque é muito fácil você tá bem quando tudo tá bem. Cara, isso aí é fichinha. E importante, não se engane, porque esse centramento não é uma despreocupação. Não é que você não se importa e por isso você não se abala. É sim uma regulação, é você estar consciente daquilo que você comunica e que você comunica de muitas formas, não só através das suas palavras, e que isso vai impactar tudo ao teu redor. Então a tese é muito simples, mas sim, dá trabalho para desenvolver. A meta, no fim das contas, é se manter funcional mesmo quando você tá cheio de desafios. E essa capacidade, de fato, é um superpoder, especialmente num tempo de habilidades tão superficiais, de baixa tolerância à frustração e de recompensas tão rápidas, onde as pessoas não querem desenvolver nada profundamente. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você faça uma coisinha aqui antes de fechar essa tela. Você vai escolher uma dessas 5 viradas que eu trouxe aqui, escreve ela num post-it e foca para aplicar isso ainda hoje mesmo, uma só. A essa altura, se você já me conhece há algum tempo, você sabe que não é o conhecimento que te liberta, e sim o que você faz a partir desse conhecimento. Então pega o que você aprendeu aqui e coloca em prática. E claro, manda esse vídeo para alguém que você conhece e que vai se beneficiar muito desse nosso papo. Até o próximo episódio.